Noite, a lua minguante se curva no céu e nós sentimos o chamado ferver por dentro. Virgem afia o nosso olhar e a feiticeira desperta em nós o nosso ventre simbólico. Juntas, elas apontam para aquilo que já sabemos no fundo da nossa alma. Existem coisas que precisam morrer agora, para que possamos existir inteiras em 2026. A casa 6 passa o dedo nas frestas da nossa rotina, revelando o que já virou poeira emocional. A lealdade sistêmica tenta nos puxar de volta para crenças velhas, lugares cômodos, relações que só permanecem porque insistimos em sobreviver a elas, junto com a acumulação de um monte de tralhas que juntamos para tentar tapar um vazio interior, que parece só ter crescido nesse ano de 2025. Mas a temperança sussurra que a alquimia exige entrega e que nenhum ouro nasce sem que deixemos ir a matéria antiga. Sabe como aquela metáfora na qual a gente não consegue agarrar o novo porque já estamos com as mãos cheias? É sobre isso. Hoje buscamos respirar por trás do óbvio, alinhadas com a carta da intuição do Oráculo das Lobas. Então, cheguem juntas, Lupitas, respiremos profundamente antes do mergulho, afrouxemos os punhos cerrados da batalha intensa desse ano apenas por um instante. É tempo de caminharmos lado a lado, seguras na noite que escurece, nos lembrando que as lobas não têm a necessidade de temer o escuro, pois sabem deixar morrer com consciência para renascer com presença. Olá, eu sou a Luciana Lima Jerônimo, autora, editora independente, podcaster, terapeuta junguiana de saberes femininos em formação, e criei o projeto Transformando Meninas em Lobas na intenção de trazer a sabedoria dos conhecimentos antigos para os dilemas atuais. Aqui, a gente emprega a força selvagem recuperada da domesticação de maneira criativa, utilizando diversos instrumentos que nos auxiliam na nossa jornada de conhecimento e de uma vida plena. Esse aqui é o Ser Lunática Recuperar a Nossa Ciclicidade, o nosso quadro semanal onde utilizamos a astrologia, os arquétipos da psicologia junguiana, as partes do IFES, os arcanos do tarô, o nosso exclusivo Oráculo das Lobas e tudo mais o que couber no nosso caldeirão para analisar os trânsitos lunares e os seus efeitos em nós. Sejam todas bem-vindas à nossa Alcateia e embora uivar com a feiticeira, a sexta casa astrológica, a temperança e a nossa intuição. A luz dos céus recolhe para que a nossa luz interna se intensifique. A lua minguante nos chama para um tipo de faxina da alma, aquela que não aparece aí em fotos instagramáveis, mas que muda completamente o nosso campo energético. É chegado, Lupitas, o momento de cortarmos o excesso, de desfazermos nós e retirarmos algumas raízes que já não estão vibrando conosco nesse final de ano. E isso agora, nesse momento, se intensifica ainda mais. Nessa fase, o arquétipo da feiticeira desperta dentro de nós e, se estivermos distraídas, podemos até ficar com certo receio. Afinal, no sistema cultural em que vivemos, ela é frequentemente fruto de difamação e estereótipos terríveis, até mesmo com a associação direta a tudo que é maligno. O inconsciente coletivo patriarcal estimula o medo, até mesmo a expressão feiticeira, né? Ela é aquela bruxa que traz aí na nossa memória imagens horrendas e até mesmo satânicas que podem surgir, ora como uma feiticeira sedutora que desencaminha os homens, ora como aquela bruxa malvada que rouba as criancinhas no meio da noite, deixando as mães indefesas em sofrimento. Essa associação da morte e da destruição ao caótico como algo com um ponto final, um final perpétuo, é fruto de séculos de domesticação dogmática cristã. Às vezes cheia de temor e preconceito, sim, mas às vezes também até mesmo bem intencionada na voz de mães e avós que estavam desconectadas das energias femininas, logo criadas aí nessa cultura extremamente patriarcal. Afinal, todas estamos num mundo androcêntrico, na verdade, voltado para os homens, ao que é o logos, o racional, o luminoso e muitas vezes guerreiro e heróico, onde a morte é honrada só pode existir na destruição dos inimigos. Aí fica mesmo complicado pensar que essa potência pode ser auxiliadora, não só terminativa. É tempo, Lupitas, de deixarmos de ver a dualidade como bem versus mal, divino versus satânico,
Luz versus sombras. Aqui, no Transformando Meninas em Lobas, nós compreendemos que todos os arquétipos possuem, sim, dois lados, sombra e luz, e que ambos os lados podem nos auxiliar na nossa jornada de individuação, que aqui chamamos de vida plena e criativa. Portanto, deixemos o temor da feiticeira de lado para compreender a força, que não diz respeito à destruição, que é irrestrita e caótica, mas que nesse contexto vem agir como uma guardiã de lucidez emocional. Aquela que enxerga o que ninguém mais está vendo. A que sabe nos indicar quando um ciclo acabou, mesmo que a mente ainda invente desculpas. A que nos devolve o poder de escolher com consciência, sem necessidade de performance, apenas aqui, no nosso íntimo. Em toda lua minguante, nós e a feiticeira caminhamos lado a lado. Enquanto a lua recolhe luz, nós recolhemos histórias. Enquanto o céu apaga brilhos, nós quebramos pactos silenciosos que não queremos mais alimentar. Nessas noites, deixamos aí de carregar o que pesa para não estrangularmos o que precisa, o que deseja nascer. Ao aliarmos esse arquétipo poderosíssimo ao signo regente da sexta casa astrológica, o processo de desapego ganha uma precisão quase cirúrgica. O signo de Virgem, nesse contexto, surge como aquela artesã do essencial. Não aquela que corta por raiva, mas a que corta por integridade. Ela não limpa por obsessão, o que surge como uma sombra das obrigações femininas impostas pelo patriarcado, mas limpa para que o sagrado em todas nós possa respirar. Na sexta casa, a gente percebe como tudo aquilo que tentamos evitar lidar começa a se infiltrar na nossa rotina, nosso corpo, na nossa saúde emocional e até na forma como servimos aos nossos relacionamentos e principalmente à vida. Aqui nós reconhecemos a verdade que ninguém gosta de admitir. O que não resolvemos vira hábito. E os hábitos, esses aí viram prisões invisíveis. O arquétipo da feiticeira, ele nos dá essa coragem de ver. Virgem nos dá o critério para selecionar. A sexta casa nos dá o chão para nos reorganizar. E a lua minguante nos dá o encerramento que sustenta essa mudança. Querem algo mais maravilhoso para esse final de 2025? É a integração perfeita para percebermos quais lealdades estamos mantendo por medo de desagradar, por fidelidade às feridas internas ou ancestrais, por conforto emocional, por acúmulo capitalista de coisas ou simplesmente por não termos parado para questionar. Hoje, com essa tríade luminosa, reconhecemos juntas o que já cumpriu a sua função e abrimos espaço para a versão de nós que quer existir inteira e absolutamente selvagem em 2026. Agora que entendemos a energia da lua minguante, o arquétipo da feiticeira, o signo de Virgem e a sexta casa astrológica, entramos no coração desse episódio, as lealdades sistêmicas que nos prendem ao que já acabou, mas que continuamos carregando como se fosse destino. Lealdades sistêmicas são vínculos invisíveis. São pactos que não assinamos, mas seguimos. São promessas que não lembramos de ter feito, mas honramos com o nosso corpo, saúde, silêncio e rotina. Elas nascem de lugares profundos na psique feminina, de séculos de vida dentro de estruturas patriarcais que nos ensinaram que o amor precisa ser provado, que a obediência, essa é uma virtude, e que o sacrifício é nobre, e que uma mulher boa deve manter a casa, a família, a tradição e até a dor, que tudo suporta, em servidão ao outro, jamais para si mesma. A maioria esmagadora de nós carregamos lealdade às nossas mães, tias, avós, bisavós, que não puderam escolher, portanto, viveram vidas difíceis em tempos ainda mais restritivos para as mulheres. Lealdade a crenças religiosas que nos ensinaram culpa em vez de consciência. Lealdade a relacionamentos que nos esforçamos para não desistir fácil, né? Como se toda a responsabilidade pelo sucesso desses relacionamentos fosse nossa. Lealdade a trabalhos que minam a nossa criatividade, mas nos deram estabilidade financeira. Lealdade a cidades, casas, objetos, histórias que já não têm a ver com quem nós somos hoje. Lealdade é o que dói, porque na minha família tudo é difícil assim mesmo.
Lealdade até mesmo à escassez, porque a abundância parece uma traição àqueles que têm menos do que nós. Lealdade à exaustão, porque nosso corpo cansado virou identidade feminina. E a mulher guerreira é super celebrada pela cultura, mesmo que esteja passando por um burnout. Lealdade são como fios ancestrais amarrados no nosso tornozelo. Fios que honramos por amor, mas que nos mantêm pequenas, quietas, cansadas e muitas vezes mesmo, adoecidas. A minguante em Virgem dessa semana foca em tudo isso com precisão. A sexta casa mostra onde essas lealdades estão infiltradas. Na nossa rotina, na nossa saúde, nos rituais que repetimos sem questionar. A feiticeira, ela nos dá a coragem de enxergar esse fio oculto. A temperança nos lembra que cura é alquimia, não ruptura violenta. E a carta da intuição nos convida a escutar o que está por trás dessas escolhas automáticas. Porque lealdade pode ser uma qualidade louvável, sim, nós não estamos dizendo que não, mas não é amor. Não traduz autocuidado. Não é gratidão. Nesse contexto da lealdade sistêmica, ela é só medo travestido de virtude. E o questionamento que essa lua minguante em Virgem nos traz é afiadíssimo. O que estamos carregando apenas para não decepcionar fantasmas? Sim, porque essas vozes de partes gerenciadoras da nossa mente muitas vezes traduzem fantasmas que vivem nesse sistema feito para manter a mulher em servidão. Servidão eterna. Jamais em um local de equidade. Nunca livres, não de verdade. Pois mesmo que o corpo até seja livre para ir e vir, não damos o primeiro passo porque a prisão foi construída dentro da nossa mente. Ai, doeu, né? Aqui também. Um momento, Lupitas, uma respirada, tome um gole de água porque não acabou. Mas calma, que daqui para frente temos as ferramentas que nos auxiliam. Tudo isso chega no momento perfeito e eu explico. O ano está acabando, pelo menos o ano solar. A energia de corte, ela está super madura. O inconsciente parece estar arrumando aí as nossas gavetas. Nosso corpo está pedindo descanso. E 2026 vem aí, exigindo que estejamos inteiras, não apenas funcionais, sobreviventes, guerreiras cansadas. Mas a gente não precisa romper com violência. A gente precisa liberar com consciência. Não há necessidade de cortar relações com brutalidade, mas de cortar padrões. Não precisamos abandonar relacionamentos com estardalhaço, mas sim abandonar a culpa. Não precisamos destruir tudo e reinar no caos. Não, pelo menos todos os dias, né? Mas precisamos destrancar o que é essencial. A feiticeira não nos arranca da vida com violência. Ela nos devolve a nós mesmas. E é por isso que eles a temem tanto. E quando a gente faz isso justamente agora, nessa lua minguante, na organização virginiana, na clareza da sexta casa, algo se rearranja dentro de nós. O peso de 2025 começa a escorrer. A culpa ancestral vai se soltando da nossa pele. Os hábitos herdados se desfazem no ar. E entramos em 2026 mais leves, selvagens e lúcidas. Prontas para honrar não o passado, mas o que ainda é vivo e necessário dentro de nós. Se até aqui a gente caminhou na escuridão cintilante da minguante, com a feiticeira abrindo caminhos e Virgem organizando o essencial, agora entramos nas mãos cuidadosas do arcano da temperança. Ela não traz pressa, imposição ou choque. Ela é a mediadora perfeita entre as nossas versões antigas e a mulher que já se anuncia em 2026. A temperança é a guardiã da transição. É a que mistura, a que decanta, a que filtra, combina. É o arcano que entende que mudança não é um salto brusco, mas um fluxo contínuo. Ela pousa aqui no nosso episódio como um lembrete suave. Não precisamos largar tudo de uma vez. Precisamos aprender o ritmo do desapego.
A temperança age onde a culpa nos aperta e onde a ansiedade nos acelera. Ela nos lembra que a alquimia só funciona quando o fogo está na temperatura correta, nem apagado pela inércia, nem incendiado pela pressa. No processo de libertação das lealdades sistêmicas, então, ela oferece 3 ferramentas sagradas. A primeira ferramenta que ela traz, então, é o discernimento amoroso. Quando tentamos soltar algo, a primeira reação interna costuma ser de resistência. A antiga personalidade se sente ameaçada e surgem partes gerenciadoras em desespero, achando que estamos por aí sofrendo perigo de vida, querendo nos puxar de volta para o conhecido. A temperança entra aqui para filtrar o que é medo e o que é verdade. Ela ajuda a afinar a nossa percepção para perceber o momento exato em que a lealdade já virou prisão. E aquele instante precioso em que a liberdade começa a sussurrar em meio às vozes das partes gerenciadoras. Todos temos um self compassivo, um núcleo que guarda a centelha divina em nós. Essa voz é desse núcleo. A segunda ferramenta que a feiticeira nos traz é o ritmo interno. Enquanto Virgem organiza a nossa rotina externa, a temperança organiza o nosso tempo interno. Ela nos ajuda a perceber que em cada desapego existe um ritmo, uma estação, um calor. Ela nos lembra que existe o tempo do cortar, mas também existe o tempo do metabolizar. E aí que está o segredo, metabolização. Sem ela, nada muda de fato. A temperança, ela nos protege de 2 extremos que são perigosos. A pressa de abandonar tudo por impulso e a procrastinação de manter tudo por medo. Ela nos coloca no caminho do meio, no fluxo, no ponto exato da consciência que entra em contato com o self, se modificando e aprendendo com ele a redirecionar a energia dessas partes gerenciadoras exaustas e aflitas para a construção de uma nova vida. A terceira ferramenta que a temperança nos traz nessa semana é a integração. Toda mudança profunda, ela cria um vácuo. E é aqui que muitas de nós tropeçamos. Soltamos algo, mas não integramos o novo. Aí, sem perceber, repetimos o mesmo padrão de formato diferente. A temperança, ela vem para quebrar, impedir esse looping. Ciclicidade, lembram? A ciclicidade, ela pode ser extremamente positiva, mas também pode surgir como sombra para indicar o que não foi, de fato, integrado por nós. Então, esse arcano ele vem derramando de um cálice para o outro e conectando o que foi com o que será. Transformando perda em aprendizado, fim em início, desapego em maturidade emocional. É ela quem garante que não caiamos na fantasia de que soltar é abandonar. Ela nos mostra que soltar é transformar. Perguntas poderosas da temperança nessa lua minguante. E aqui eu aconselho que vocês dêem uma paradinha no vídeo, pegue o seu grimório, seu planner, seu diário, seu bloco de notas e escrevam essas questões que eu vou dizer agora para que vocês reflitam durante toda a semana. Aqui na minha mão eu tenho o planejador cíclico das lobas para 2026. Ainda não comecei a usar, mas ele já está aqui como um lembrete de que a escrita criativa, ela é muito terapêutica e é muito importante na nossa caminhada de vida plena e na nossa caminhada de autoconhecimento. Então, dou um tempinho aqui para vocês, peguem aí seus cadernos, peguem aí o bloco de notas do celular. Não sei se vocês são lupitas que gostam de papelaria como eu, ou lupitas mais digitalizadas. Peguem aí e vamos lá, porque essas questões, elas, ó, explodir a cabeça, hein? Eu posso ir? Posso começar? Vamos lá? A primeira. O que precisa ser dissolvido, não destruído? O que precisa ser integrado, não descartado? O que precisa ser curado para, enfim, ser libertado? A temperança, ela nos ensina que toda libertação real passa por um potente filtro interno. Um processo alquímico, onde o que era peso vira sabedoria, e o que era cansaço vira clareza. É ela quem faz o coração entender que desapego não é ruptura, é alinhamento. E com isso, a nossa travessia se torna não apenas possível, mas bela também.
Porque não estamos mais rasgando partes de nós, sacrificando, estamos reciclando a nossa própria vida. Com a feiticeira nos guiando, com o virgem alinhando, com a sexta casa estruturando, é a temperança quem finalmente nos sustenta quando atravessamos este poderosíssimo limiar. E se a feiticeira nos mostra o que precisa morrer, se virgem organiza o que precisa ficar, a temperança conduz o ritmo da transformação, é a intuição quem nos guia pelo território invisível, onde tudo isso acontece. O oráculo das lobas dessa semana nos entrega uma frase que pulsa com um coração ancestral. Vou ler para vocês. Escutaremos o invisível por trás do óbvio. Nossa voz interna se tornará guia quando ousarmos silenciar. E aqui, nós respiramos mais devagar. Porque essa não é uma carta para ser analisada, é uma carta para ser sentida. A intuição como um órgão interno de orientação. Na tradição das mulheres selvagens, a intuição ela não é um talento. Ela é inata, ela faz parte de nós, ela é tão real quanto o fígado, tão precisa quanto o bater de um coração. É ela quem percebe esses microsinais, esses gestos mínimos, os silêncios que a mente racional muitas vezes ignora. Que nos mostra a verdade antes que ela tenha a forma, que reconhece o fim de um ciclo antes que ele se manifeste externamente. Nesta minguante em Virgem, a última de 2025, nossa intuição está mais afinada do que o costume. Como se o véu que cobre a percepção ele fosse sendo puxado com delicadeza. O corpo entendendo antes, o sonho avisando e a energia denunciando. Silenciar para ouvir o que já se sente, ainda que fora da consciência. As lobas sempre ensinaram que a intuição ela não some, ela faz parte de nós, mas nós a abafamos, com excesso de tarefas, com a necessidade que temos de agradar, com distrações que ocupam o lugar do essencial e com conversas que nos afastam de nós. Essa carta ela nos chama para fazer um movimento contrário desse barulhão que vocês devem estar escutando aqui enquanto eu gravo esse vídeo. Ela pede menos barulho, mais presença, menos justificativas, mais sensação. Ela nos pede coragem para aquele silêncio que no começo incomoda, mas que depois revela tudo. Com relação às lealdades sistêmicas, esse encontro entre a consciência e a intuição é precioso, porque ela sempre mostra o ponto exato onde a gente está presa a essas lealdades invisíveis. Como que ela mostra? Com desconfortos, com sonhos recorrentes que você pode até chamar de pesadelos, com pequenas irritações, insatisfações constantes, com aquela sensação de tô esgotada, que ninguém parece perceber, mas que a gente sente profundamente nos nossos ossos. É essa voz interna da intuição que denuncia onde a gente fica por hábito, onde a gente insiste por pensar que temos a obrigação, onde o medo de ficar só substitui o amor, onde cuidamos por culpa, onde continuamos por não querermos decepcionar, onde acumulamos coisas no exterior na tentativa de preencher o vazio que é da alma. Ela separa o que é amor do que é condicionamento. E essa separação, Lupitas, é uma forma de renascer. Se o arcano da temperança nos ensinou a dissolver antes de destruir, a intuição nos mostra o que está pronto para ser dissolvido. É como se a carta acendesse pequenas lanternas nos pontos exatos da nossa vida que estão pedindo libertação. E ela vem fazendo isso sem alarde, sem violência, na oitiva compassiva da nossa voz interior, que vem do self, não das partes esgotadas pelo sistema cultural. A intuição não grita. Ela insiste com doçura, mas com veemência, porque essas coisas não são opostas, não. Até que compreendamos. Também existem aqui perguntas que a carta da intuição nos entrega nessa noite, hein? Cadê o caderninho? Vamos preparar para anotar de novo? Essas perguntas são as seguintes. O que tua voz interna vem te dizendo há meses e você ainda não teve coragem de admitir? O
O que você já sabe que terminou, mas continua fingindo que está vivo? O que precisa ser solto? Não porque é ruim, mas porque já não pertence ao seu caminho. Não deve se estender para 2026. Doloridinho, né? Abraço desta Lupita aqui, que também está se debatendo com as mesmas questões. Mas a intuição vem para confirmar, para iluminar o que já está claro aqui dentro, mas que ainda não ousamos nomear. Ela sela essa jornada lunar nos dizendo: confia. O que sentimos, o que você sente, o que eu sinto é real. E nós sabemos, nos ossos, na alma, mesmo que sem provas conscientes, o que é e o que não é verdade. Amadas Lupitas, esse foi o 5º episódio do Ser Lunático, é recuperar a nossa ciclicidade. E depois desta reflexão, desta limpeza física, energética, nós voltamos a nos encontrar no dia 19 de dezembro com a última lua nova do ano, a lua nova em Sagitário, que já vem ali coladinha no solstício de verão. Ouviremos a anciã e os seus conselhos para a semana que abre aí esse último ciclo lunar de 2025, né? Começando com a lua nova, a lua sementeira, onde a gente vai plantar o que a gente quer colher em 2026, ali, logo no comecinho do ano. Obrigado por ficar conosco. Não deixe de dar aquele apoio, seguindo o canal, enviando esse vídeo para alguma lupita desgarrada por aí que precisa ouvir também, assim como nós, esses conselhos, e participando das nossas redes sociais. É só pesquisar Transformando Meninas em Lobas, que nós estamos sempre por aí. Até breve!